Bom, e agora a gente retorna com o assunto da síndrome mão-pé-boca, porque os casos que estão acontecendo aqui na nossa região, na verdade, estão preocupando muito os pais, as famílias também. Algumas escolinhas no município de Nova Veneza tiveram as aulas suspensas nesses dias por conta de um surto no local, e aqui em Criciúma também alguns casos já estão sendo registrados. Por isso, a gente veio aqui para conversar com o Dr. Gustavo, que é pediatra e pneumopediatra, para tirar dúvidas a respeito desse vírus. Ontem a gente conversou com o Abel, da Vigilância Sanitária de Nova Veneza, ele falou um pouquinho da situação lá no município, mas hoje, falando um pouquinho sobre esse vírus em si, né? Muitos pais aí estão em alerta também, explicando sobre esses sintomas, doutor, tem um período de incubação também, como que o pai, a mãe, a família pode saber se é essa síndrome mão-pé-boca ou se é uma gripe simples, por exemplo? Então, sim, tem um período de incubação, né, em torno de 4 a 7 dias em média, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Difícil da gente identificar no início, né, o início dos sintomas, geralmente eles são muito parecidos, né, os vírus em geral, eles tendem a ter um início muito parecido. A grande diferença do mão-pé-boca é que ela costuma começar já com uma febre muito alta, tá, 39, 40, um febrão que geralmente assusta os pais, e ali a gente começa a ter uma noção, mas para realmente diagnosticar precisa ter os outros sintomas. No caso, no período de incubação, a criança pode passar esse vírus para outra criança? Pode. No período de incubação ela já começa a transmitir. Geralmente a transmissão é maior quando já tem os sintomas, mas no período de incubação ela já está transmitindo. Então, como esse período é um período assintomático, a gente ainda não consegue distanciar das outras crianças. Por isso que muitas vezes acaba transmitindo mesmo não tendo contato quando já está doente. Mas é importante que a gente já afaste a criança a partir do momento que apareçam os sintomas. Bom, como o nome diz, né, mão, pé, boca, quais são os sintomas ou os sinais que os pais têm que atentar também nessas partes do corpo? O mão, pé, boca vem justamente pelas lesões que costumam aparecer no pezinho, na mão e na boca. São lesões crostosas, assim, umas bolinhas crostosas, que geralmente causam muita dor na garganta. Elas às vezes fazem algumas aftas, algumas úlceras em região de palato, em região na boca, e faz com que a criança babe muito, então tem uma cialorreia muito importante, costuma dar uma febre muito alta, pode dar vômito, pode dar diarreia, pode dar lesões de pele, que também estão associados, tá? umas manchinhas vermelhas como se fosse uma alergia. Então, é muito comum ele ter um conjunto de sintomas, por isso que o nome é síndrome, justamente porque é um conjunto de sintomas. Mas o mão, pé, boca principal é por causa das lesõezinhas mesmo. Pode aparecer em bumbum, em zona de fralda, é bem comum também. Nesse caso, sempre dá em crianças menores, né? O que os pais podem medicar normalmente? O que é orientado para fazer com essas crianças, já que normalmente elas são mais frágeis, né? Tem a imunidade mais frágil também. Qual é a orientação? A orientação é bastante líquido, né? Uma boa noite de sono, bastante líquido, medicação em geral analgésico, antitérmico, remedicação para dor em geral. Não temos um tratamento específico, né? Uma doença que é um quadro viral, então a gente tem que esperar o ciclo dela, é autolimitada, então ela costuma demorar em torno de uns 4 a 5 dias para ir embora. Então, em geral, a gente faz um tratamento sintomático, remédio para dor e febre, ponto. O que nos preocupa mais? Quando começa a ficar com uma dor muito intensa na garganta, muitas lesões na orofaringe. Isso pode causar uma dor intensa e o paciente para de tomar tanto líquido quanto ingerir alimentos. Então é importante a gente avaliar a questão da hidratação. Se não estiver comendo nada, se não estiver tomando líquido, aí precisa ir para o hospital para avaliar a questão da hidratação. Normalmente o local que mais é transmitido esse vírus é geralmente nas creches, nas escolinhas, né? Como que isso passa, por exemplo, passa pelo ar ou no contato físico também? Agora o pessoal presta muito mais atenção nessa questão do vírus por causa da pandemia, né? A gente sabe que tendo contato, tocando em objetos que outra pessoa tocou, como que se dá a transmissão desse vírus em específico? A transmissão geralmente é de contato, tá? Não costuma ser por ar não, tá? É mais por contato e obviamente na creche tem muito contato, né? Uma criança troca o bico com a outra, ficam muito próximas, então isso acaba facilitando a transmissão do vírus. O mão, pé, boca ele é um vírus da família dos enterovírus, ele é muito transmissível, principalmente entre crianças, principalmente as menorzinhas, por isso que quanto maior, menos chance de pegar, porque até pega, mas não tem os mesmos sintomas dos pequenininhos, os pequenininhos que realmente faz uma sintomatologia maior. Então a gente acaba tendo um quadro um pouquinho mais grave entre as crianças menores
e também uma transmissão maior, porque é difícil da gente controlar, né? É difícil de usar máscara, é difícil de evitar esse toque, então acaba transmitindo muito. Até que idade, mais ou menos, é mais comum, né, ter essa síndrome? Em torno de uns 3, 4 anos em geral, geralmente abaixo disso. Quanto menor, mais fácil. Entre 6 meses, depois para a amamentação, porque geralmente tu recebe os anticorpos dos pais, né, da mãe, no caso, na amamentação, mas a partir dos 6 meses até uns 2 anos é o pico. Depois disso, até os 4, a gente ainda vê muitos casos, e depois disso é um pouco menos comum, mas acontece. Doutor Gustavo, você atende aqui a Criciúma, né? Você é pediatra, então tem contato direto com os pais, com as famílias também. Nesse período, agora, nas últimas semanas, muitos pais procuraram você a respeito dessa síndrome? Tivemos alguns casos sim, tá? Hoje de manhã, inclusive, eu recebi algumas mensagens. No hospital também, alguns casos na semana passada, então a tendência é que só aumente, né? Quando a gente começa com um quadro viral como síndrome mão-pé-boca, que tem uma transmissão relativamente alta, a gente só vê aumentando os casos. Então, principalmente um recado para os pais, né? Quando tiver o diagnóstico do filho, evite de mandar para a creche, tente segurar em casa, manda ficar com a avó, com alguém de confiança, para evitar que transmita também para as outras crianças, porque pode acontecer como aconteceu em Nova Veneza, de fechar as escolinhas, né? Começa uma atrás da outra e não tem jeito. Isso é sazonal, assim, já é normal dessa época do ano? Tem alguma coisa a ver com um tempo mais frio? O que é determinante, né, para que esse vírus se espalhe? É bem comum na época da primavera, um vírus super comum na época da primavera. A gente agora com o Covid acabou tendo uma mexida em questão sazonal, justamente porque os vírus ficaram um pouco meio embaralhados, digamos assim. Meio que o Covid matou tudo, só ficou o Covid por um certo tempo e agora começaram a surgir os vírus que a gente já conhecia novamente. Ano passado, por exemplo, a gente não teve nada, não teve creche, né? As crianças não ficaram doentes, então a gente acabou não tendo vírus e esse ano voltou ao normal. Tá? Então a gente voltou para o quadro basal, que é na primavera ter muitos e muitos casos. Então, uma dica prática aí para quem está assistindo a gente, muitas mães, pais, familiares que têm criança pequena em casa, uma dica prática é deixar em casa, então, com o adulto, porque para adulto o risco é bem menor, né? Normalmente não tem casos dessa síndrome em pessoas adultas. Os sintomas são bem mais brandos. Quando dá, é geralmente um desconforto na garganta, são sintomas bem mais leves. Em crianças que realmente, quanto menor, mais sintomas a gente vê. Então, a dica é basicamente essa, né? Começou com os sintomas, ficou com as lesõezinhas, deixa em casa para não transmitir para o resto, porque não é uma síndrome muito legal, não. Como não tem um tratamento que a gente possa fazer, eu costumo dizer para os pais, né? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que vai melhorar sozinho, o corpinho deles vai jogar para fora. O lado ruim é que eu não tenho um remédio que eu possa dar que vai fazer isso melhorar mais rápido. Eu tenho que esperar o corpo combater para ir embora. Então tá certo, doutor Gustavo, obrigada pelas informações. Doutor Gustavo, que é pediatra e pneumopediatra, conversando com a gente, ele atende aqui em Criciúma, né, sobre essa síndrome. Vários casos aqui na nossa região, aulas suspensas em alguns centros de educação infantil e, claro, né, acendendo o alerta aí, vários pais e mães com dúvidas do que fazer. Nós viemos então tirar essas dúvidas e, claro, todos os cuidados. Todo cuidado é pouco, né, doutor Gustavo? Sem dúvida. Sempre o cuidado da família e a criança é o mais indicado. Com certeza, é isso aí. Então, a dica prática, né? Ficou doente, fica em casa, né, gente? Vamos zelar pelos filhos dos outros também, né? Vamos cuidar dos nossos e dos outros.